Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei a sua professora de língua portuguesa, tá certo? A gente está aqui ao vivo dos estúdios de Educa Recife, mas eu gostaria de relembrá-los. Como sempre, as nossas aulas ficarão disponíveis nas plataformas digitais, caso você queira rever o conteúdo que será abordado na aula de hoje, tá certo? Pode ficar lá, vai ficar lá no app do Educa Recife e também no nosso canal no YouTube. Como sempre, a nossa aula é transmitida ao vivo com um chat, ou seja, você que está aí em casa pode participar da nossa aula aqui ao vivo, enquanto ela acontece. Quem faz o chat hoje é a nossa querida professora de português, Camille Borba. Vamos dar um oi para ela? Olá, lindezas, tudo bem? Hoje estou aqui na função do chat e, como sempre, é um prazer estar aqui, né? Tamara já está aqui, já deu bom dia. Davi também, Cauã, bom dia, gente. Que bom que vocês estão aqui para acompanhar essa aula maravilhosa da professora Viviane. Então, vou falar muito para a gente ter bastante tempo para curtir a aula. E você já sabe, qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer coisa, joga aqui no chat que a gente resolve, tá certo? Um cheiro! Quem faz a tradução para a língua brasileira de sinais é a nossa querida intérprete Adriele. Seja muito bem-vinda, Adriele. Então, vamos começar a aula de hoje. Hoje o tema da aula é um tema que todo mundo já ouviu falar, sabe, assim, pelo menos de sobressalto, assim. Eu vou falar sobre o mito, minha gente. Vocês conhecem o mito? Existe na contemporaneidade várias definições para a palavra mito, né? A gente vai pensar um pouquinho sobre essas definições antes da gente chegar propriamente na definição literária, que é o que interessa para a nossa aula. Ó. Embora a palavra faça logo referência a um gênero textual, para a gente, a palavra mito vem sofrendo grandes transformações e ganhando outros sentidos, né? Como sempre, a língua está viva, pulsando o tempo todo, então é normal que as palavras se ressignifiquem com o tempo. Então a gente vai ver alguns usos para a palavra mito nos dias de hoje. Por exemplo, podemos dizer que um jogador de futebol famoso é um mito, né? Muita gente fala do Di Pelé, que foi esse jogador de futebol muito querido por muita gente, ajudou a seleção a ganhar títulos, etc e tal, como um mito. Mas será que esse significado se aproxima ou se afasta do que a gente tem na literatura tão comumente associada ao mito em si, ao valor semântico da palavra, ou seja, ao significado? E você, chama o Pelé de mito? Para você ele não é mito? Qual é a sua relação aí com essa figura histórica tão importante para o futebol brasileiro e também para referência para tantos outros meninos que, assim como Pelé, querem viver do esporte também? Ou quando alguém faz um comentário correto, também dizemos que a pessoa mitou, né? Especialmente aí nas redes sociais, quando alguém acerta ou faz alguma coisa que todo mundo concorda, quando essa pessoa é unanimidade. Todo mundo olha para ela e acha que ela é a pessoa mais incrível, que ela mita em todas as coisas que fala e que diz. Esse também é um significado, é um valor adquirido na contemporaneidade, tá, minha gente? Mas que também se afasta um pouquinho do significado original vinculado à literatura. Ou mesmo a suposta sabedoria popular sem comprovação científica, minha gente. Ó, quando os pais da gente dizem assim, bolo quente dá dor de barriga e que tomar friagem com cabelo molhado dá dor de garganta. Essas afirmações aí sem prova científica também são consideradas mito pra gente, porque não são comprovadas. Então, a gente não tem como provar e, em alguns casos, não acontece dessa forma, né, como os nossos pais, os nossos avós dizem. Então, a gente também entende esses ditados populares, essa sabedoria popular, como um mito, ou seja, alguma coisa que não é exatamente uma verdade garantida 100%. Oi. Cauã dizendo que ele já deu aula sobre isso. Menino. Na escola. E aí eu perguntei pra ele, mas você lembra do que falou? Ele disse várias coisas. Sim. E aí uma coisa que não sabe se foi verdade e outras coisas. Eu adoro a polissemia da palavra coisa, né? A gente consegue colocar em todo canto. Verdade. E eu achei legal, né? A gente pensar que às vezes a gente enquanto aluno, a gente também tem essas demandas, né, de ensinar alguma coisa, de pesquisar previamente. Eu sei que dá uma dorzinha de barriga, um nervoso, mas que é muito legal para a gente exercitar isso, de conseguir explicar para o outro o que a gente aprendeu
é um mecanismo de verificação de conhecimento, né? Isso. E eu quero saber mais de você, Cauã. Você abordou algum mito? Me conta aqui, vamos trocar figurinha, querido. Isso. Muito bem, Cauã, se eu soubesse, tinha te chamado, tá vendo? Para aparecer aqui na minha aula. Me conte aí qual foi o mito que você usou, quando foi falar de mito, né? Conta aí para a professora Camille. Quem sabe a gente não conhece esse mito também, fala um pouquinho sobre ele. Quem sabe, né? Ó, vamos continuar. Mas essas lógicas modernas pouco tem a ver com o conceito de mito para a literatura no sentido original da coisa, tá certo, minha gente? A gente vai ver que conceito é esse agora. Ó, os mitos são narrativas, ou seja, são histórias contadas através da ação, utilizadas pelos povos gregos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza, as origens do mundo e dos seres humanos. Então, quando a gente ainda não tinha as religiões tão instituídas como a gente tem hoje, que tentam explicar também, dar conta da origem do mundo e das coisas, a gente tinha a contação desses mitos, que tem esse propósito de contar para a gente o motivo, o porquê das coisas serem como elas são. Então, os mitos servem para organizar a nossa realidade, tá certo? Os mitos se utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Estes componentes são interligados com fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram. Então, ele pega alguma característica real de uma pessoa que realmente existiu e tenta explicar alguma coisa maior, tá certo? Diferentemente da lenda, que surge aí como uma coisa que pode ser completamente fantasiosa. O mito, ele tem esse apelo de se voltar para uma coisa que realmente existiu e aí criar uma história por trás. O objetivo principal do mito era transmitir conhecimento e explicar tudo aquilo que era importante na vida das pessoas. Então, se eu preciso explicar ética para alguém, se eu preciso explicar a origem dos mundos, grandes temas. Então, o mito ele vem para tentar suprir essa necessidade da espécie humana de organização mental de ideias, né? Porque às vezes a gente está num caos assim, né? O nosso dia está caótico, a gente não sabe entender nada do que aconteceu. Então, os mitos ajudavam justamente essas pessoas a entenderem, especialmente na Grécia Antiga, que era uma sociedade muito questionadora sobre a ordem natural do mundo, sobre o conhecimento, sobre a filosofia. Então, foi o berço de muitos questionamentos. Então, não é estranho, não é de se estranhar que o mito tenha surgido por lá. Porque essa galera foi quem primeiro tentou organizar aí o terreno para que a gente viesse depois com o nosso conhecimento filosófico, antropológico, literário sobre o mundo e chegássemos até os dias de hoje, tá certo? O conhecimento mítico era transmitido através de rituais, danças, sacrifícios e orações, minha gente. Mas principalmente pela figura do Rapsodo, que era aquela pessoa que contava os mitos para as demais pessoas da comunidade, acompanhados de um instrumento musical, a lira. Esses poetas declamavam as narrativas míticas, entretinham e também educavam as pessoas, né? Nesse sentido, o mito tem uma função muito educativa, porque ele tenta passar, por meio das histórias, devidas ações comportamentais que as pessoas precisam ter para viver em harmonia consigo mesmo, para viver em harmonia com a comunidade, etc. Mas você sabia que Pelé realmente é um mito, minha gente? Lembra que eu falei de Pelé aqui? Que muita gente trata Pelé como se fosse um mito. Mas será que o nome Pelé, de repente, não faz referência realmente a um mito? Vamos conhecer esse mito aqui que eu trouxe para vocês, ó. Pelé é realmente um mito havaiano, minha gente, e a gente vai conhecer agora, ó. Pelé é a deusa dos vulcões. Existem várias versões para justificar a chegada da deusa em território havaiano. Uma das versões mais comuns relata que ela foi exilada por seu pai, por causa do seu temperamento, minha gente. E mais precisamente por brigar com a sua irmã mais velha. A irmã mais velha dela tinha um nome difícil, vamos lá. Namacalcahai. Uma deusa da água, prometo que eu não vou repetir o nome dela, Adriele, uma deusa da água cujo marido Pelé tinha seduzido. Então, olha só, as irmãs brigaram,
tá certo? E a Pelé, que era a futura deusa dos vulcões, foi exilada, tá certo? Pelo próprio pai. Sempre que Pelé encontrava um lugar onde ela pudesse morar, ela criava um vulcão. E a sua vingativa irmã afundava. Ou seja, Pelé criava vulcões de propósito para se vingar da briga que teve com a irmã. Veja só você. O embate entre Pelé e sua irmã terminou perto de Hana, em Mauai, após uma batalha épica onde Pelé dilacerou a irmã, minha gente. Olha que coisa triste e pesada. A lenda diz que os ossos da deusa permanecem no local na forma de uma colina. Após tudo isso, Pelé finalmente encontrou refúgio em uma ilha, no Havaí, onde cavou sua fogueira final e eterna, a cratera Alemau, no cume do vulcão, onde se acredita que ela vive até hoje. Então, como a gente pode perceber por meio dessa história, Pelé se transformou na deusa dos vulcões, porque ela criava vulcões, e a irmã que foi enterrada num desses vulcões, né, teve os ossos, foi deslacerada e foi enterrada, deu origem às colinas, que existem até hoje na nossa geografia. Vocês tendo aula de geografia sabem o que é uma colina, né? Um pedaço de terra mais alto do que a planície. Então, a gente tem aqui duas explicações. Primeiro, a explicação para o surgimento dos vulcões foi a deusa dos vulcões Pelé, quem originou todos esses vulcões ali no território do Havaí. Então, a gente percebe como o mito tenta explicar o surgimento dos vulcões. E a gente também tem a explicação do surgimento das colinas em si, que vieram a partir do enterro da irmã de Pelé. Então, a gente tem essas duas estruturas sendo organizadas e sendo explicadas por meio do mito, para aquela população que talvez não soubesse aí a origem das colinas e dos vulcões. É claro que, cientificamente, esse argumento não é válido, né? Que a ciência vai olhar e vai dizer, ó, não é bem assim não, o vulcão é originário por algum processo químico da Terra, um aquecimento né, no nosso núcleo terrestre, e aí precisa dar vazão a esse aquecimento e surgem os vulcões. Deve ter alguma explicação científica, mas para o mito o que vale é essa historinha, é essa explicação baseada na narrativa. E que os havaianos fizeram muito bem. Eu estou completamente convencida, viu? E se eu ver Pelé, eu saio correndo. Não, professora Camila, eu saio correndo. E a gente também tem o mito de Narciso, esse é um pouquinho mais clássico, minha gente, grego, olha, antigão. Na mitologia grega, um dos mais famosos mitos é o de Narciso, eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar. Um jovem tão bonito que despertou o amor de Eco, uma bela ninfa. Narciso rejeitou esse amor, o amor de Neco. Narciso rejeitou esse amor, fazendo com que a ninfa ficasse destruída com a rejeição. Quem nunca sofreu aquela dor de cotovelo, né? Que atire a primeira pedra. Então, Narciso, inicialmente belo, bem galanteador, mas rejeitou a boizinha, não quis. Então, vamos ver como é que essa história continua. Como castigo, a deusa Nêmesis fez com que ele se apaixonasse por si próprio, minha gente. Então, no dia em que Narciso viu seu reflexo no rio, ficou admirando sua própria beleza, até que definhou e morreu. Olha só, Narciso, o pobre, que não tinha nada a ver com a história, que só não queria corresponder com o crush dele, acabou sendo aí amaldiçoado a amar-se, né, o tempo todo. Então, quando ele viu o próprio reflexo no rio, o que é que ele pensou? Meu Deus, sou perfeito, não preciso amar mais ninguém, amo-me só e isso basta. Então, ele acabou ali ficando preso naquele reflexo no rio, por inocência talvez, ou por encanto demasiado, ou seja, por encanto exagerado, ele acaba... Existem algumas versões que diz que Narciso caiu no rio, né, e morreu afogado com a sua própria beleza, e existem versões que diz que ele apenas definhou ali de tanto admirar-se. Então, essas duas versões são possíveis para o mito de Narciso, e aí você escolhe qual você quer aceitar.
se ele definhou à margem do rio ou se ele morreu afogado, enquanto se admirava o tempo todo ali. O mito traz em si um ensinamento de ordem moral, né? Algo que nos faça pensar e questionar a nossa condição humana e como o pecado nos corrompe. Então, lembra que o mito ele tinha essa função de instruir a população? Então, ele quer trazer uma moralidade. O que é que esse mito de Narciso consegue ensinar para a gente com relação ao comportamento humano? O que é que a gente precisa fazer, aprender sobre nós mesmos, em questão de educação, como a gente precisa olhar para si próprio. Em Narciso, especificamente, né, percebemos que a vaidade foi a causa da morte. O mito de Narciso nos aponta a necessidade de cultivarmos a humildade e não nos ludibriarmos pelo belo, nem sermos apenas autocentrados, né, minha gente? Tem muita gente aí que está com síndrome de Narciso, né, que só quer ser bonito. Mas, minha gente, beleza é importante porque a gente se atrai pelo belo, né? A gente quer estar junto do belo, mas ela não é a única coisa necessária para uma vida longa, para uma vida feliz, para conseguir ter alegria no seu dia a dia e nas pessoas que te amam. Então, é necessário também que a gente olhe para Narciso com esses olhos críticos de quem está absorvendo e entendendo a crítica que está por trás desse mito, né? É necessário que a gente olhe no espelho, mas veja além da beleza física. Porque existe muita beleza também no intelecto, existe muita beleza também na ética, no caráter, e todas essas coisas compunham a nossa vida. Então, como você trata as pessoas é importante também, além de fazer um filtro bonito lá na rede social. Então, tem muita coisa por trás, e é bom que esse mito faz com que a gente pare e perceba que a gente não pode se ludibriar, ou seja, ser enganado pela beleza aparente. Por trás de uma foto bonita, tem muita história para contar e é sempre bom perguntar qual é a história das pessoas. E, de repente, contar a sua, que a gente nunca sabe de onde vai surgir a empatia, né? Ó, vamos pro chat. Ótimo. Cauã aqui falando que ele quer ser belo. Aí eu disse pra ele que tem várias formas de ser belo e que a beleza é subjetiva. Isso. Que às vezes o que eu acho bonito, ele pode não achar. E a gente estava aqui em uma discussão porque eu perguntei, vocês imaginavam que Pelé era uma deusa? E eles não, imaginavam que era um jogador de futebol. E aí é curioso como os nomes, eles mudam de gênero de acordo com a cultura, né? Meu nome mesmo, ele pode ser, na França, ele é um nome de homem também. Sim, o meu então, também. E a gente tem Verdade, Sasha também. E aí a gente tem essas diferenças, né, de lugares. Mas aí a gente tá aqui nessa discussão. Qualquer dia desse a gente manda um e-mail para Pelé para perguntar de onde vem a sua inspiração para adotar esse nome, meu querido. Você já sabia desse mito da deusa dos vulcões havaiana? Porque vai que sabia, né? Qualquer dia desse a gente pergunta, mas isso é muito curioso. Meu nome também, né? Foi considerado masculino durante muito tempo. E aí, com o tempo, com o uso, Viviane passou a ser um nome feminino e hoje em dia não é mais utilizado para homens, sexo masculino. Então, no mesmo jeito que a palavra Pelé também funciona aí com ambos os sexos, tá certo? Vamos continuar, ó. Nos mitos, não há um limite definido entre o que é natural e o que é sobrenatural, minha gente. É tudo bem misturadinho. Por exemplo, embora nós possamos gostar de nós mesmos, não é possível se apaixonar por si mesmo. Será que é, professora Camille? Eu não sei. Né? Há quem diga que sim, há quem diga que não. A grosso modo, a gente não consegue se apaixonar por si mesma. A gente está tentando sempre se apaixonar por outra pessoa, né? Porque é assim que a vida funciona. Então, o mito, ele mistura aí fatos críveis, ou seja, né? A realidade das coisas com o sobrenatural. Por exemplo, o fato de Narciso ter sido enfeitiçado pela Nêmesis, né? Para poder, então, se apaixonar por si próprio. Os mitos gregos são divididos em dois tipos. A teogonia, que são as narrativas sobre o nascimento dos deuses e o seu poder, e a cosmogonia, que são as narrativas sobre o nascimento do universo e dos elementos da natureza. Então, se eu preciso explicar como o filho de Zeus, sei lá, Poseidon,
como ele teve os seus poderes, como ele domina os 7 mares e tal. Isso está dentro de teogonia, porque eu estou falando sobre o surgimento dos deuses, né? Estou falando dos poderes que eles possuem. Se eu estou falando, por exemplo, sobre o vulcão, a lenda que a gente leu agora, que é a lenda de Pelé, eu estou falando de uma lenda de cosmogonia, porque é uma lenda que vai explicar os fenômenos da natureza. Tá certo? Então, eu estou falando sobre o surgimento dos mares, dos oceanos, das colinas, dos vulcões, tudo que for um elemento natural vai ter relação com a cosmogonia. Vale lembrar também que os mitos funcionam em um período anterior às ciências, e aqui começa o nosso puxão de orelha aqui da aula, para que vocês tenham em mente de que os mitos funcionavam à parte da ciência, né? Eles tinham essa vertente de pegar algum fenômeno que acontecia na realidade, mas misturavam com explicações, muitas vezes, sobrenaturais. Isso se afasta do entendimento que a gente tem de ciência hoje, que precisa de explicação, comprovação, etc. e tal. Desculpa. Os mitos funcionavam em um período anterior às ciências, explicando de maneira simples, apelando para imagens presentes no imaginário coletivo. Tudo aquilo que poderia ser fonte de questionamentos. Então, a gente tem um mito se distanciando aí da ciência, tá certo? Desde o surgimento e desenvolvimento da ciência, os mitos passaram a ocupar um espaço mais semelhante às histórias, que são de sabedoria popular, mas que cientificamente não possuem argumentos provados, né? A gente deixou tanto de acreditar no mito como organizador da nossa sociedade, para colocar todo esse depositório de fé em algumas outras explicações, como a ciência, como toda a pesquisa das ciências humanas, filosofia, antropologia, sociologia, entender todo esse contexto do ponto de vista científico, historiográfico, etc. e tal. Então, o mito ele vem perdendo, ele já não tinha o conceito de que era verdade, nunca teve uma verdade absoluta, embora era a explicação, né, para o mundo, a organização do mundo. Então, com o tempo, ele foi perdendo cada vez mais o aspecto de verdade, até chegar nos períodos de hoje em que ele se debate, se enfrenta com a ciência, e a ciência tem muito mais bagagem para poder falar do seu ponto de vista. Além da ciência, a filosofia surge como forma de produzir um conhecimento racional, que deve ser baseada na lógica e ser constantemente questionado com o objetivo de alcançar a verdade. Então, a verdade é um processo que se dá pelo processo questionador e filosófico de refletir sobre a nossa realidade, até que se chegue à verdade. Tá certo, minha gente? Eu espero que vocês tenham entendido completamente essa aula. A gente vai lá para o chat, para a professora Camille fechar e se despedir de vocês, e voltamos. Oi, gente, como sempre foi um prazer estar aqui nesse chat, vocês hoje estavam maravilhosos. Temos aqui um comentário de Davi dizendo que já viu uma rocha de meteorito perto do museu que caiu no dia 2/10/2002. Veja só, minha gente, que maravilhoso. Estamos aqui Será aprendendo coisas. Será que era seguro encontrar com o meteorito? Não sei. Mas então, gente, foi um prazer e nos veremos essa semana, mas eu como professora, né? Então, um beijo enorme para vocês e até a próxima aula. Gente, eu vou me despedindo também, mas antes eu queria que vocês pensassem aí em casa. Lembra que a gente viu o mito de Narciso? Então, imagine que você precisa argumentar, minha gente, com Narciso, para que ele não entre no rio ou não define na margem do rio qual argumento científico podemos utilizar para fazer essa argumentação. Olha, a gente pode dizer que aquilo ali é um reflexo dele, né? E aí pensar em como é que a gente convence Narciso a não entrar nesse bendito desse rio e não morrer afogado, tá certo? Vamos salvar Narciso do seu próprio mito, tá certo? Para terminar a aula de hoje, eu trago um pensamento de um presidente dos Estados Unidos, o John Fitzgerald Kennedy. Ele dizia assim, um grande inimigo da verdade é muito frequentemente não a mentira, minha gente, porque ela é deliberada, controvertida e desonesta, mas sim um mito persistente, persuasivo e realista que está tentando convencer sempre as pessoas. Então, fiquem com esse pensamento do presidente, e eu
volto na próxima aula. Um cheiro, tchau, tchau.